Olá, seja muito bem-vindo a mais um Região aqui pela TV União. É um grande prazer estar falando com você mais uma vez de assuntos que interessam a São João da Boa Vista e a toda a nossa região. Hoje eu recebo Amélia Queiroz. Ela é diretora executiva da Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista. Olá, Amélia, é um grande prazer receber você aqui depois de tanto tempo, tanto trabalho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com você. Amélia, vamos começar falando sobre os objetivos da Agência de Desenvolvimento, que já tem mais de 20 anos, né, e você é a fundadora dessa agência. Para que o nosso público entenda, né, qual é o papel da Agência de Desenvolvimento em São João da Boa Vista e também na região? Então, a agência ela tem uma história muito bonita, né? Ela foi formada em 2002. E a liderança desse grupo, é um grupo de empresários que constituiu, foi o Paulo Merlin, que desde 2002 dirige, acompanha e cuida da Agência de Desenvolvimento. Ela é uma instituição não governamental, ela foi constituída e é até hoje por empresários locais e hoje já com alguns da região. Ela é mantida por esses empresários e o foco dela é desenvolvimento econômico. Ela é suprapartidária, não tem presença de partido político dentro dela, nem os seus diretores têm partido, e exatamente para ter a continuidade de todos os governos, né? Ela trabalha sob demanda, sob contratos, e hoje, depois de 23 anos, ela é regional. Neste momento, por exemplo, nós temos um contrato de trabalho com São João, com Andradas e com Mogi Guaçu. Já tivemos com Guaxupé, com Mococa, com 10 municípios nós já atendemos, Poços de Caldas já durante um ano todo. E o foco é sempre desenvolvimento econômico e é sempre focado na característica daquela cidade. Então não existe um pacote padrão que você instale, né? Porque cada cidade é uma cidade. E antes da gente desenvolver aqui a nossa conversa, é importante pontuar a importância do Paulo Roberto Merlin, o empresário Paulo Roberto Merlin, na criação da agência, na sustentação dos objetivos da agência. É importante até que a gente faça aqui, nesse início de programa, uma homenagem né, ao Paulo Merlin, a tudo que ele representa. Muitas coisas aqui da cidade tem né, a mão do Paulo Merlin. Então eu acho que é um momento também da gente fazer aqui, prestar essa homenagem a ele. Paulo Merlin, ele colocou em 2005 o senhor Olímpio de presidente, que foi até 3 anos atrás, né, quando ele faleceu. Mas ele sempre foi o nosso orientador, o responsável pela agência. Há 3 anos, logo após o falecimento do senhor Olímpio, ele chegou na agência e perguntou: eu posso ser o presidente agora, né? Sendo que ele sempre foi o presidente, na verdade, junto com o seu Olímpio. E então ele é o presidente da Agência de Desenvolvimento. Todas as decisões que acontecem lá, ele dá o aval. Mesmo agora, no momento difícil para ele tem acompanhado a agência, tem ficado conosco, muito presente, e ele é uma pessoa apaixonada pela cidade, apaixonada pelas pessoas. Ele respeita profundamente o lugar que ele nasceu, os amigos que ele teve, e a agência é quase que um filho dele, né? E eu sou muito grata a ele, porque a agência é uma instituição que eventualmente apanha, né? Tem dificuldades, sofre eventualmente até algumas perseguições, já sofreu, e o Paulo sempre do lado, sempre ajudando, com muita ética, muita motivação, e ele nunca deixou a peteca cair. Eu sou muito grata a ele, e eu acho que São João da Boa Vista também é muito grato a ele, porque todo mundo sabe, né, que não é só a agência que ele cuidou, tem o Palmeiras, tantos outros projetos que ele cuida diretamente. Ele é uma pessoa que ajuda muito sem querer aparecer. Bom, dito isto, né, esse reconhecimento ao Paulo Roberto Merlin, vamos falar aqui da agência, que agora tem uma governança que você desenhou, né, para enfrentar os desafios do presente e do futuro, né? Focado em tecnologia, inovação, né?
e também o Polo Aviônico de São João da Boa Vista. Então, Amélia, como é que você organizou essa nova governança da agência? Então, olha, nós temos hoje, a Agência de Desenvolvimento tem um contrato com a Prefeitura para desenvolver vários projetos. O primeiro projeto é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município para os 5 setores econômicos: agricultura, comércio, indústria, serviços e turismo. Agricultura, por exemplo, o Nelson é voluntário lá e ele toca isso. Então eu tenho pessoas trabalhando nesses 5 setores. No comércio em parceria com o Sebrae, comércio e serviços. Na indústria sou eu diretamente e basicamente é isso. Depois nós temos os grandes projetos que se conversam, que é o Polo de Tecnologia e Inovação, o Polo Aeronáutico e o Centro de Tecnologia, Engenharia e Inovação e Economia Criativa, que está centrado nas universidades. Então, para administrar tudo isso e para tomar decisões, principalmente num tema tão delicado que é tecnologia e inovação, eu criei um grupo de voluntários. Eu tenho 4 voluntários que junto comigo tomam decisões estratégicas e o Paulo aprova ou não, né? Porque é o Paulo que sempre aprova. Tem coisas que eu quero fazer que ele acha que pode ser de outra maneira, mas ele é a cabeça de tudo. Então, essa formação de pessoas, né? Quem faz parte? Eu tenho o Nelson Nicolau, que traz toda a visão do agro dele e toda a visão. O Nelson traz essa questão da intermediação dos conflitos, dos interesses. Ele é um cara de uma habilidade muito grande de lidar com questões e com problemas e tem uma visão estratégica de futuro fenomenal, né? Ele tem também um projeto da sustentabilidade que a gente dá suporte dentro da agência, está sendo desenvolvido. Depois eu posso te contar um pouquinho sobre ele. O Livaldo Aguiar, que é um ex-presidente de uma grande indústria alemã, que se aposentou, veio para São João, é um rapaz da minha geração, né? Estudou na Unicamp, tem uma visão de negócios globais e ele então ajuda nessas grandes decisões do polo. O Mário Sampaio, que é um economista que trabalhou muitos anos na Sabesp, na área de captação de negócios e investimentos. Então, muito bom, com essa visão internacional, mas de dinheiro, né, de fontes de recursos. E o Eduardo Leite, que é um engenheiro elétrico e mestrando na Unesp e advogado, que nos ajuda a pensar muito nas questões do direito, né, porque tudo o que nós hoje trabalhamos envolve a questão advocatícia, vamos assim dizer. Então esse grupo trabalha comigo, a gente trabalha quase que uma vez por semana nessas grandes decisões. Então essa é a nossa governança. As equipes de trabalho, eu contrato dentro do contrato da prefeitura, e isso não só com São João, é com todas as outras prefeituras, né? Eu contrato mediante tarefas, então eu não tenho pessoas fixas lá. Hoje eu tenho uma gestora financeira que administra todas as contas, eu tenho uma estagiária e tenho eu, que somos os fixos, e tem a equipe que é rotatória, né? Bem, com esse time, qual o diagnóstico que vocês já fizeram do potencial econômico de São João da Boa Vista, porque desenvolvimento engloba várias vertentes. Então, qual é o diagnóstico já desenhado pela agência? Olha, nós fizemos o plano de desenvolvimento econômico, que é o aperfeiçoamento do que nós temos aí. Mas hoje, o que nós precisamos discutir muito, muito forte em São João é quais são os nossos ativos. Porque os nossos ativos hoje podem levar São João para um patamar de desenvolvimento econômico imenso, mas nós precisamos acreditar nisso, principalmente. Então, o que nós estamos entendendo? Quando nós começamos a desenhar o Polo de Tecnologia e Inovação, eu fui para Itajubá,
porque Itajubá é um centro de tecnologia e inovação e que conversa com a aeronáutica, porque a Elibras está lá. E eu fui para Santa Rita do Sapucaí, porque a gente já vinha trabalhando em Santa Rita do Sapucaí como agência, organizando eventos lá. O polo de eletroeletrônicos lá. Polo de eletroeletrônicos. E também tecnologia de transmissão de telecomunicações. Maravilhoso. E elas têm muito a ver conosco, porque são cidades menores. É diferente de São José dos Campos. A gente também foi estudar São José dos Campos. E o que a gente percebe? Como é que esse polo ele se sustenta? Existe uma teoria, um conceito das 4 hélices, é em cima dele que nós trabalhamos. O que são as 4 hélices? A primeira são as universidades, é a inteligência local. E aí nós temos um ativo que a nossa região, na base dos 100 e poucos quilômetros, até Campinas, até perto de Ribeirão, não existe, não tem, são 4 universidades. Nós temos uma universidade pública, a Unesp, uma universidade pública, o Instituto Federal, uma autarquia municipal e uma fundação. Então nós temos uma inteligência presente aqui e nós temos vários e vários cursos interessantes e que podem alavancar negócios para a cidade. Porque até então, como é que nós trabalhávamos na captação de indústrias? Quem queria vir, nós captávamos. E, em geral, eram indústrias do setor metal mecânico por causa da cadeia local. Hoje é diferente. Nós vamos captar negócios ligados ao que as universidades estão formando. Então você tem uma curadoria, entre aspas, mais assertiva com a presença das universidades. E a gente ressalta aqui que a Unesp tem o curso de engenharia aeronáutica. Exatamente. Né? E de telecomunicações também, né? Que é o nosso grande diferencial e é o ativo. Quer dizer, é a única faculdade de engenharia aeronáutica da Unesp. Depois da Unesp, nós temos o ITA. Então, a Unesp de São João e o ITA são universidades que podem trabalhar juntas e que a nossa Unesp pode transformar São João numa nova São José dos Campos, né? Porque lá já saturou. E isso é que é interessante quando você trata disso. Voltando aos 4 hélices, a segunda hélice são as indústrias. Hoje, a indústria que não tiver tecnologia, automação, que não se envolver com essas questões, né? O comércio que não trabalhar com tecnologia, enfim, os negócios locais e os negócios que nós vamos trazer é a 4ª hélice, que vai se aproveitar dessa inteligência local. A terceira é a sociedade civil organizada, Agência de Desenvolvimento, Senai, Senac, Sebrae, e o 4º, né? Os governos, o governo local, o governo estadual, o governo federal e todos os recursos que os governos hoje destinam para pesquisa e inovação. Então, o polo de tecnologia hoje, a gente acredita que seja a nossa grande alavanca para o desenvolvimento local. Somado a uma questão, que eu vou falar rapidamente sobre isso, mas que ajuda muito a gente, que é a reforma tributária. A reforma tributária traz uma nova realidade. Aquela antiga forma de captar negócios, onde a indústria faz aqui e paga o ICMS aqui, já não existe mais. Vai pagar o quê? O consumo aqui, ou o serviço aqui. Então nós precisamos ter indústrias de alto valor agregado, com grandes salários, para que a nossa população seja bem remunerada e possa consumir mais, movimentar mais a economia local. Então esse também é um parâmetro novo que traz essa nova postura do desenvolvimento econômico para a gente, né? Muito bem, você falou das 4 hélices e a gente vai falar no próximo bloco sobre o diálogo com esses setores da sociedade para que as coisas efetivamente aconteçam. Voltamos já já. A cada momento, em cada passo, nos fazemos presentes. Estamos em 11 cidades do interior paulista, transformando a vida de mais de 67 mil pessoas.
Fazemos da saúde o nosso propósito. Nós somos a presença que transforma. Nós somos a Unimed Leste Paulista. Na Bela Capri, cada detalhe é pensado para te entregar uma bela experiência. Sabor feito à mão, com agilidade e tradição. Pizzas a partir de R$ 49,90, peça com facilidade e rapidez pelo nosso aplicativo. E toda terça você aproveita 30% de desconto. Baixe o app e aproveite. Bela Capri, Avenida Durval Nicolau, 996. Entregamos para toda a cidade. O Região está de volta, hoje recebendo a diretora executiva da Agência de Desenvolvimento Regional, Amélia Queiroz. Amélia, o diálogo com todos esses segmentos da sociedade que interessam a Agência de Desenvolvimento, que influem também nas decisões, como isso é estabelecido pela agência? Olha, nós não trabalhamos sozinhos, né? Então, o nosso papel é gerenciar o ecossistema de tecnologia e inovação local. Então, é nossa responsabilidade integrarmos as 4 hélices, trazer o SEBRAE para dentro, trazer a associação comercial para dentro, as universidades conversarem. Esse é o nosso papel dentro desse polo de tecnologia e inovação, que na verdade é uma ideia teórica, né? Mas no concreto hoje o polo é o polo aeronáutico e o Centro de Tecnologia, Engenharia e Inovação, que a gente constituiu com as universidades. E simplificando, as pessoas quando ouvem falar de polo aviônico, polo aeroportuário, elas imaginam o nosso modesto aeroporto, né? Um aeroporto regional, tem até uma pista de 1,5 km, tem os diferenciais, mas é um aeroporto modesto. Imaginam que isso vai crescer no entorno do aeroporto, mas na verdade é um projeto muito mais ousado, né, Amélia? Explica pra gente então. Então, olha, começa pela tua fala, o aeroporto modesto. Ele não é um aeroporto modesto. Ele é uma pista maravilhosa, com um grande potencial de desenvolver negócios no entorno dele. Nós trouxemos aqui o criador do aeroporto de Catarina, em São Paulo, ao lado de Alphaville. Ele valorizou demais a nossa pista e a nossa potencialidade. Aquela pista, né, existe até um livro que a gente se baseou para desenhar o conceito de polo aeronáutico, que chama-se Aerotrópolis, que Congonhas não, o Galeão contratou o autor deste livro para desenvolver isso. E o que fala? A pista, a nossa pista é a forma mais rápida de integrar São João com o mundo. Qualquer pessoa chega aqui mais rápido, qualquer mercadoria chega aqui mais rápido e sai daqui mais rápido. Então, no entorno desse aeroporto, nós temos 2.700.000 metros quadrados de área já definida no plano diretor. Ou seja, nessa área de 2.700.000 metros quadrados, serão construídos um distrito industrial de aeronáutica. O que é isso?
fábrica de asa, fábrica de motor, fábrica de radar, fábrica de drone, fábrica de eVTOL, que é aquele aviãozinho que sobe e desce, que daqui a pouco todo mundo vai ter em vez de ter o carro. Enfim, tudo vai acontecer nesses 2.700.000. Para você ter ideia... Compreende o entorno do aeroporto. Do entorno. O nosso distrito industrial hoje, aquela imensa área com tantas indústrias, tem 2 milhões de área. Nós, no entorno do aeroporto, temos, pela lei do plano diretor, 2.700.000. Então, nós estamos recebendo uma emenda parlamentar para contratar um estudo para fazer o plano de ocupação. O que é isso, o plano de ocupação? Esse estudo vai dizer, olha, aqui comporta fábrica de tanto de altura, porque a ANAC estabelece várias regras para você ocupar o entorno. Então, o que a gente pode pôr? Essa fábrica fica aqui, vai ter um hotel, fica aqui, um condomínio, fica lá, a área de hangaragem. Isso então, em 6 meses, a gente espera que até agosto, setembro, nós tenhamos o plano de ocupação. E você me dizia que já empresas de grande porte já estão prospectando a nossa área aqui, o aeroporto, para desenvolver projetos futuros. Isso, porque assim, olha, que é outra joia rara que a gente tem, que é a Faculdade de Engenharia. A Faculdade de Engenharia, ela já tem 13 anos. Então, ela já coloca formados em outras cidades, em grandes fábricas de itens aeronáuticos, e ela promove estágio dos seus alunos nessas fábricas. O que acontece? Muitas dessas fábricas conhecem a Unesp pela mão de obra que ela recebe e estão fazendo convênios com a Unesp para pesquisa, para inovação, para uma série de coisas. E aí, quando essas pessoas, essas fábricas, chegam na Unesp, o que faz os professores? Passam para a agência de desenvolvimento. E a agência faz o papel dela. Então, nesse período de 6 meses, nós já conversamos com 8 negócios aeronáuticos, que eu não acredito que venham, se vier, vem 1 ou 2, mas já são algumas coisas que estão acontecendo, né? E isso é muito bom. Se em 6 meses nós conseguimos isso, imagina quando tivermos efetivamente a definição do que implanta, o que cabe e uma concreta ação mais agressiva na captação, porque esses nós não fomos buscar, eles procuraram a Unesp nos procurou, né? Então, nós acreditamos muito que o polo... Então, quando fala em polo aeronáutico, o polo aeronáutico é um grande potencial de desenvolvimento econômico, ele envolve todas as universidades, porque a engenharia aeronáutica está na Unesp, mas ele envolve os cursos de engenharia mecânica, onde estão FEOB e FAI. A FAI estava com dificuldade de alunos para as engenharias, pode começar tudo de novo a voltar. E o Instituto Federal, com toda a parte de automação industrial, eles são complementares. E o Senai, a gente já está conversando com o Senai para os cursos ligados à manutenção aeronáutica, que uma das grandes áreas da aeronáutica é a área de manutenção aeronáutica. Provavelmente a gente não tem aqui grandes fábricas de avião, mas nós teremos aqui grandes oficinas mecânicas e elétricas para aviões. Amélia, a Agência de Desenvolvimento, ela, quando surgiu, vocês trabalharam com projetos de incubadora de empresas ali na Rua Conselheiro Antônio Prado, e também foi um braço muito importante, decisivo, para começarmos a falar de turismo em São João da Boa Vista. Hoje, como é que você enxerga o turismo como oportunidade de negócios? O turismo está mais profissionalizado em São João da Boa Vista ou ainda há muito o que fazer? Olha, o turismo em São João, ele nunca foi visto como um setor econômico. Ele sempre foi visto como um setor de atividades recreativas ou para mostrar São João, uma atividade cultural. Eu acho que o Vanderlei colocou São João no caminho certo, né? Nós temos hoje um diretor de turismo que é um turismólogo
e que ele fala o tempo todo em turismo como uma atividade econômica. Então, o setor econômico, né, que é isso que a gente olha, turismo, em São João tem um grande potencial. Só que ele está começando agora. Você tem que começar a definir roteiros turísticos, porque existe turismo que você pode fazer na área rural, por exemplo, a Serra da Paulista, né? O turismo cultural, o turismo de eventos, o turismo científico, por exemplo, o polo de tecnologia e inovação pode gerar turismo. Os grandes congressos, os grandes eventos, a agenda cultural de São João pode virar turismo. Tudo isso o Marcelo está desenhando, organizando para que aconteça. E há um fato importante que é o fortalecimento do Contur. O Contur hoje tem uma governança turística, Isso. Tem objetivos, né, delineados. A Agência de Desenvolvimento faz parte da governança e responde, porque a Ângela, né, que é a presidente do Contur, junto com o Marcelo, eles estão operando o Contur de uma maneira maravilhosa, né, porque a gente sai de lá com tarefas. Nós somos divididos em grupos e tem que cumprir a tarefa. Então, a agência faz parte da governança, participa de todas as reuniões do Contur e responde pela regionalização. Então, somos nós que fazemos conversar o turismo, porque também turismo só em São João não funciona, ele tem que conversar com as cidades do ao redor, né? Então a gente tem que integrar Águas da Prata, Poços de Caldas, Pinhal, Aguaí com o trem, tudo isso tem que ser profissionalizado, integrado e funcionar junto, de modo que eu vou receber um turista aqui em São João na sexta, ele fica no sábado em São João, mas no domingo ele pode ir para Águas da Prata. Águas da Prata. Ele pode passar uma noite lá na vinícola, no vinho. Ou seja, esse turismo ele é circulante e ele deixa divisas em todas as cidades. O primeiro passo é a regionalização mesmo. E tem que fazer uma sensibilização. Que a cidade realmente tem um potencial e que nós temos que assumir isso, né? A cidade, a gente vai começar um trabalho o ano que vem, né? Eu até tinha falado, eu não queria nem que tivesse Natal e Ano Novo para emendar tudo, né? Porque agora todo mundo para. Nós vamos começar um trabalho a partir de janeiro de comunicação dessa coisa do econômico, né? São João tem um grande potencial para muita coisa, né? Em todos os setores econômicos, esse polo aeronáutico é outro grande potencial. Ela é uma cidade que pode se diferenciar e se tornar, inclusive, uma São José dos Campos da nossa maneira, né? Mas a população precisa acreditar, os jovens precisam estudar, as faculdades precisam lotar de jovens estudando, os cursos técnicos a mesma coisa. Ou seja, se a cidade não se sentir dentro, não entrar nesse movimento, nós não vamos crescer. Então a ideia é que pelo menos em 5 anos nós estejamos já com o Centro de Tecnologia, Engenharia e Inovação pronto para dar o próximo passo, mas a gente já começa este centro a operar. Amélia, muito obrigado pela presença, prazer falar com você. Muito obrigada. O Região vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência em toda a nossa região. Um grande abraço e até o próximo programa.